enquanto o Ocidente, enquanto os países como a Rússia, a China, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra produzirem a quantidade de armas que produzem e querem exportá-las porque não querem fazer guerra na casa deles, o mundo continuará constantemente em turbilhões. Os Estados Unidos e a União Soviética começaram com um processo de desarmamento. Desarmavam-se bombas atômicas, minas antipessoais, mas a ideia mesmo que era preciso começarmos a pensar que é preciso produzir mais enxadas, produzir mais tecnologias para coisas úteis para a humanidade e menos carros e bombas, essa ideia ainda não está na mesa do diálogo das grandes potências, por isso continuam a fazê-lo e continuam a exportar conflitos e guerras para os nossos países. Tu citaste a questão da inteligência artificial, as grandes tecnologias que aconteceram e transformaram e continuam a transformar o mundo nos últimos 30 anos são essencialmente de origem e de uso militar. E simplesmente os seus corolários são metidos, digamos assim, na esfera do comércio e são transformadas em bens de consumo de utilização para o grande público. É importante que haja uma reflexão. Nós não podemos viver num mundo em que a produção de guerra, de armas militar, ocupe uma esfera tão importante como aquela que ela ocupa hoje. É preciso que façamos isto, usemos esta tecnologia, este saber humano para coisas melhores para a humanidade. Há um discurso muito interessante de Rosenauer quando faz o último discurso que ele faz como presidente americano, ele que foi de direita, ele que foi comandante-geral da NATO, ele diz no fundo que aquela energia que nós metemos a produzir armas, estamos a tirar pão aos nossos filhos. E é mais do que claro, que é evidente que esta centralização no comércio da guerra é prejudicial para a paz no mundo, mas sobretudo tira possibilidades a cada criança, sobretudo nos países pobres, tenham o necessário para alimentar-se cotidianamente, que tenham escolas, infraestruturas que permitiriam à humanidade de ser outra coisa e não esta que, de uma maneira cíclica, continua a cair em fenómenos de conflito e de guerra. E ainda bem que estes conflitos começaram a atingir a própria Europa, porque até aqui a Europa estava habituada a exportar os seus conflitos ao exterior. E eu penso que depois das guerras da Sérvia, a guerra da Ucrânia é uma coisa, deste ponto de vista, interessante, para mostrar que aquelas armas que eles fabricam para exportar também podem cair na casa deles. Quer dizer, aquelas mortes que eles continuam a semear também podem cair na casa deles. Isto é bom só se conseguir fazer refletir sobre a necessidade de mudarmos de paradigma, de pensarmos diferentemente no nível de produção, no uso que fazemos das tecnologias e nas relações que temos com outros países e outros povos. Professor, aí tocou de várias coisas, mas muito interessante esta abordagem. Ainda no normal versus anormal, há uma coisa que observamos, pelo menos ainda estou nas eleições que aconteceram em 2024. Há um fio também que foi quase comum, pelo menos nas eleições democráticas em África. É que mais de metade dos países que foram para as urnas houve uma tensão, para não dizer um conflito. Em outros lugares é mesmo uma convulsão social aconteceu, pós-eleitoral. E então, o que este panorama todo da lei internacional que nestes últimos dias foi pisada, ninguém olha para ela, será que este fio de conflitos pós-eleitorais, pelo menos no terceiro mundo, o que isso está nos a dizer vis-a-vis a normalização de não tomar a lei internacional muito séria? Embora isto aconteceu com Israel e Palestina, quer dizer, a perseguição que tinha que acontecer e tudo lá por cima, mas o que isto está a refletir? De que a democracia tem pés a nível africano? O que isto significa? Eu queria dizer que a questão da democracia a nível global é muito conturbada. Há debates acérrimos entre os especialistas, mesmo sobre a democracia na Europa e no Ocidente. O simples facto que de Biden a Trump a mudança da política interna e externa americana mude de maneira tão radical e que, finalmente, apesar do presidente americano ter, digamos assim, um conjunto de instituições que zela para que ele não ultrapasse aquilo que lhe é permitido pela lei, nós damos-nos conta com a nova governação que ele tem agora
e que os decretos que ele fez, que a margem de manobra que ele tem para desfazer aquilo que era a América do seu precedente, a nova América dele é de uma radicalidade incrível, que a margem de manobra é muito grande. Eles continuam, apesar dos controles, quero continuar a dizer, ter uma liberdade de ação grande. Eu quase ousaria dizer desmedida e, de certa maneira, perigosa. Mas também há a adequação da democracia como foi pensada, inclusive nos países do Ocidente, com a realidade política, económica e social do mundo em que nós estamos hoje. Isto mereceria grandes debates, aliás, são debates em curso. Na França hoje fala-se já de uma sexta república, da inadequação da Constituição de 1950 com aquilo que é a realidade política de hoje. Os Estados Unidos resolvem isto com as emendas constitucionais, mas é uma questão mais de fundo, que tem que ser pensada do que é que deve ser a democracia, a participação real ou popular das populações, das pessoas, dos indivíduos, dos sujeitos, cidadãos, na tomada de decisões aos problemas concretos. Quanto mais a vida torna-se sofisticada, quanto mais a tomada de decisões de caráter económico, político, bioético, transhumano se faz presente como uma necessidade, menos pessoas têm capacidade de votar e tomar posição em relação a esses problemas com conhecimento de causa. E aqui volta a estar na mesa a questão da representatividade, a capacidade de ter mediadores dos partidos políticos que possam ser, digamos assim, aqueles que representam ideias ou ideais que uma certa parte da comunidade abraça e faz valer num ringue mais maior, que é o debate político para as grandes eleições, na escolha de presidentes ou de parlamentares. Agora, eu queria voltar para uma coisa muito simples que disseste antes. Infelizmente, no nosso continente e no nosso país em particular, a questão da democracia é sempre problemática, porque a cada eleição nascem novos conflitos. Parece que não conseguimos ter uma eleição em que não haja trafolhices, não haja, digamos assim, formas de querer usurpar aquilo que é a vontade dos eleitores. É uma constante, infelizmente, e as razões disso são muitas, e muitas diferentes entre elas. Quer porque a democracia nos foi imposta sem que nós estejamos convencidos do bem fundado dela, quer porque a maneira, o tipo de democracia que nós temos não corresponde, digamos assim, à estrutura socioantropológica das nossas populações, quer porque as oligarquias que se apresentam e manifestam no Ocidente e que Trump e Elon Musk são um exemplo muito gritante, afinal de contas, elas já existem nos nossos países e muitas vezes partidos políticos nossos transformaram-se claramente em oligarquias e que fazem da política um lugar para ocupar espaços de poder económico. Quer dizer que a política serve como um trampolim para a ocupação de primazia na concorrência económica que o liberalismo imposto, no caso de Moçambique, exige para que a gente possa contar no mundo em que nós estamos. Mas há muitas razões que fazem com que esta anormalidade, quer dizer, de conflitos pós-eleitorais, se tenha tornado normalidade no nosso continente. Se isto é válido para todo o nosso continente, isto é válido com algumas exceções, que foi a África do Sul ou Cabo Verde, algumas exceções, simplesmente. Em Moçambique, esta normalidade é ainda maior, sobretudo que ela levou-nos à situação um pouco desastrosa, vou chamar assim, na qual nos encontramos neste momento. Tu evocaste a questão do lugar das tecnologias ou até da inteligência artificial, quer nas guerras, quer na política atual. Lembras-te que alguns anos atrás saiu um documentário que chamava-se Cambridge Analytica, que mostrava como Zuckerberg e a sua Meta, na altura não se chamava Meta, interferiram em muitas eleições em muitos países africanos, alguns nossos vizinhos aqui, e até nas eleições americanas. Isso suscitou um grande debate sobre a manipulação de pessoas. E a questão de manipulação não é nova. Manipula-se com meios de comunicação, com a televisão, e agora com os algoritmos esta manipulação tornou-se mais viva, mais simples. Mas é uma coisa extraordinária, é que falamos muito de cibersegurança, um bocadinho para evitar com que o uso desses utensílios sirvam para desastres e catástrofes que podem ser roubos, assassinatos, criminalidade, mas sobretudo manipulação de votos.
Eu quero dizer que a política moçambicana entrou na sua fase ciber. Boa parte dos discursos, ou a maior parte dos discursos que o Venâncio Mondlane faz e fez, ele fez-los através de lives. Quer dizer, utilizando elementos tecnológicos, ele tinha a capacidade de mobilizar uma quantidade enorme de pessoas. E as pessoas que o seguiam a partir das lives. E a partir das lives a mensagem se difundia. As manifestações ganhavam uma proporção e uma dimensão que não teriam se ele tivesse feito isso simplesmente num estádio de futebol, naqueles tipos de comícios que fazia Samora Machel, para dar um exemplo e uma comparação. Também nós estamos metidos nesta nova esfera de ciberpolítica, se posso chamar assim, onde a cibernética faz política, ou faz-se política, ou a política usa a cibernética para fazer chegar a sua voz. Todo o problema que nós temos pela frente é saber em que medida este pode ter um utensílio que ajuda a que a mensagem chegue mais longe, que ajuda com que todos possam participar diretamente através de mensagens, WhatsApp, etc. E qual é o perigo que existe para que a cibernética se torne, digamos assim, um elemento de manipulação, um elemento de perversão e um elemento de destabilização. Este é o problema que nós temos pelo mundo inteiro e também nós, em Moçambique, estamos metidos nisto, e isto é um tema de reflexão que também merece muita ponderação, muita reflexão a nosso próprio nível. Essa última parte é absolutamente muito importante. E depois não podemos tomá-la como sendo apenas um problema africano. Quer dizer, o domínio e a concorrência que se é exigida no domínio das tecnologias de informação, mas na inteligência artificial sobretudo. É que isto afeta, como disse o professor, até os países, as eleições e os sistemas políticos do primeiro mundo. É que aqui o poder de orientar estas ferramentas está essencialmente com gosto deste último conceito, siligarquia. Está com a oligarquia que vem de Silicon Valley. Eles é que têm este poder todo. Eu recordo que o professor fez uma meditação sobre este assunto de tecnologias de informação, de inteligência artificial, e a distância que existe, por exemplo, aos assuntos em Moçambique, e a urgência com que devíamos tomar este assunto de não só sermos uns consumidores destas tecnologias, mas criarmos meios de as universidades serem centros de inovação para concorrer com estas tecnologias de informação. Este, professor, é um tema que eu gostaria de voltar a tê-lo com num outro. Há muitas ideiazinhas que foram aparecendo desde a sua produção de Awesilia no ano passado até agora, que merece a sua atenção. O que é que se pode fazer? O que é que uma universidade pode fazer nos próximos dias, né, para colmatar ou para pelo menos fazer qualquer coisa? Há que se investir no empoderamento da juventude para se sentirem que não são consumidores de telefones. Tem que primeiro conhecer o que é que está aqui. Segundo, começarem a pensar como concorrer com esse tipo, porque é uma questão de empoderamento. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Segundo os historiadores, o século XIII, século XIII, foi o século onde a diferença do ponto de vista tecnológico entre os países do mundo era a menos distante. Depois disso, a partir do século XV, sobretudo, a distância foi se agravando. E foi esse agravamento da distância tecnológica que facilitou com que os europeus chegassem à América, chegassem à Europa. Eles tinham conhecimento da produção de navios, da geografia, da meteorologia, da bússola, das armas de pólvora, que permitiram que eles chegassem na Ásia, chegassem em África, chegassem na América e pudessem destruir para reconstruir um novo sistema mundo baseado na dominação deles. E este domínio mundo do Ocidente, do século XV, não parou de crescer. E não parou de crescer por quê? Se você olha para o que aconteceu na escravatura, é que tiravam-se da África os homens mais fortes. Mais fortes. Em segundo lugar, estes homens na América eram proibidos de saber ler e escrever. Quando apanhavam a saber ler e escrever, você era morto. Então sabia-se claramente que o saber, a ciência, a técnica, eram instrumentos importantes para empoderar pessoas, grupos e povos. O nosso nível de educação, um pouco mais sistematizado, só começa depois da Segunda Guerra Mundial. Foi a tecnologia que facilitou a escravatura. Foi a tecnologia que facilitou o colonialismo. E é a discrepância
técnico-científica que faz com que o Ocidente continue a dominar o mundo e que nós fiquemos, digamos assim, sempre à espera que o Ocidente resolva os nossos problemas quando há inundações, quando há chuva, de alimentação, de medicamentos, etc, etc. Então a questão da ciência e tecnologia não é uma questão de escolha que possamos fazer ou não fazer. É uma necessidade. Nós precisamos de empoderar os nossos níveis de conhecimento técnico ou científico, porque se não fizermos isso, a discrepância vai aumentar. Hoje eles já vão para a Lua fazer turismo. Nós continuamos a não conseguir alimentar-nos, a não conseguir produzir medicamentos para nós próprios, construir casas, estradas. E esta discrepância pode nos ser fatal. Se eu quiser ser pessimista, diria como Darwin, que há uma seleção natural que faz com que certas espécies continuem o seu caminhamento em direção ao futuro e outras desapareçam. Nós estamos numa situação em que os problemas principais com que o mundo está confrontado, nós não estamos dentro deles. Esta semana houve uma conferência em Paris sobre a inteligência artificial. Não há nenhuma presença africana, porque nós não somos relevantes, vamos dizer assim, neste desenvolvimento em curso. Ela mobiliza o Silicon Valley, as startups europeias, ela mobiliza muito a China, a Índia, alguns países da Ásia, Singapura, etc. Mas se tu olhas qual é o país africano, tu encontras algumas startups na África do Sul, no Ruanda, algumas na Nigéria ou no Uganda, mas no essencial nós estamos completamente fora deste domínio. Eu continuo a pensar que isto é um desafio talmente fundamental, porque esta revolução cibernética em curso, esta revolução do numérico, como se diz muitas vezes, nós não podemos perdê-la. Nós já perdemos as reformas agrárias, já perdemos a revolução industrial, perdemos muitas reformas que nos fizeram estar fora daquilo que era a competição geral e global no mundo. E esta aqui nós não podemos perdê-la. E esta aqui tem uma vantagem para nós. É que as startups abrem caminhos, ou as novas tecnologias abrem caminhos que nos permitem de estar ou fazer parte delas. Mas temos que ter uma política muito avisada, muito atenta, para tirarmos a oportunidade que se nos apresenta e não ficarmos definitivamente, citando uma vez de novo Darwin, fora do caminho das espécies que conseguem sobreviver e ficarmos aniquilados. Ou, para dizer mais filosoficamente com ele, que não fiquemos fora da história. É por isso que eu penso e continuo a dizer, a minha ambição, e penso que a ambição que devíamos ter como país e como continente, é continuar a fazer a massificação da educação.